Gravação iniciada, presidente. Ok, senhores, agora estamos dando início a mais uma sessão. Vamos julgar alguns processos referentes ao turno vespertino, com base na portaria CARF. E começo chamando o item 103 da pauta, Centro Clínico Canoas, de relatoria do Dr. Vinícius. Está com a palavra, doutor Vinícius. Ok. É uma DECOMP. Eu vou passar direto para o voto já. Ok. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Em sede recursal foram trazidas as seguintes matérias. Em preliminar, a ocorrência de homologação tácita da compensação litigiosa no mérito e legitimidade do direito creditório postulado. Passo a análise das matérias. Sujeito passivo, preliminar. Sujeito passivo defende que ocorreu o transcurso do prazo de 5 anos, contados da data da entrega da declaração de compensação, para que a autoridade fiscal pudesse manifestar sobre a compensação formulada. Nesse contexto, a recorrente assinala que a compensação foi apresentada em 10 de 4 de 2008 e o prazo, ou seja, após o prazo de 5 anos de que trata o artigo 74 da Lei 9.430, o fato que implica a homologação tácita da compensação declarada. Entendo que não assiste razão à recorrente. Compulsando os autos, observa-se que a autoridade administrativa se pronunciou sobre a compensação litigiosa em 20 de 5 de 2008, através do despacho decisório à folha 41, cientificar ao sujeito passivo em 16 de 6 de 2008, vide aviso de recebimento à folha tal, ou seja, dentro do prazo. Após a decisão administrativa, o sujeito passivo apresentou manifestação de conformidade, instaurando o contencioso, ocorrendo, como visto no relatório, diversas etapas de julgamento, culminando com a decisão da Terceira Câmara Superior de Recursos Fiscais, dando provimento ao recurso e determinando o retorno dos autos à origem para análise do mérito do pedido. Ou seja, o que tem aqui? Teve um despacho decisório, aí seguiu o trâmite do PAF, a Câmara Superior anulou a decisão e pediu para que a unidade de origem se manifestasse sobre o mérito. Teve um novo despacho decisório. Esse novo despacho decisório foi nessa data aí de 2014, não o primeiro despacho decisório. O primeiro despacho decisório foi dentro do... Como resposta, a unidade de origem examinou o mérito da compensação declarada, tendo emitido ao final do despacho decisório em 7 de 10 de 2014, o qual não homologou a compensação, tendo em vista que, mesmo intimado, o sujeito passivo não apresenta documentação comprobatória do crédito postulado. Como se vê, esta última decisão administrativa não consiste na primeira decisão sobre a compensação litigiosa declarada em 10 de 4 de 2008. Trata-se de nova decisão prolatada após regular desenvolvimento do contencioso administrativo, durante o qual a análise da declaração de compensação formulada estava a cargo dos tribunais administrativos, primeiramente a DRJ, depois a turma especial da terceira seção do CARF e a Câmara Superior de Recursos Fiscais, não da administração tributária, ou seja, estava a cargo dos tribunais. Daí não fazer qualquer sentido contar contra a administração tributária prazo para a homologação de compensação que não está sob a sua análise. Observe-se, a propósito, que o tempo total que a administração tributária levou para analisar a declaração de compensação, considerando, obviamente, a fase em que o processo estava sob a sua competência, foi menor do que 2 anos, pouco mais de 2 meses da entrega da DECOMP, para exarar o primeiro despacho decisório, pouco mais de 1 ano após a decisão da Câmara Superior, para proferir nova decisão analisando o mérito da compensação. Assim, não merece acolhida o argumento da recorrente, não havendo que se falar em homologação tácita. Então, esse é o primeiro ponto. Quer votar ou posso partir para o mérito? Doutor Vinícius, porque não sei se todos pensam dessa forma. Doutor Walker Araújo. Mês passado nós voltamos num processo meu sobre isso, que a Câmara Superior, ela
ela determinou que fosse analisado o mérito, né? E aí eu até levantei uma questão que o despacho decisório não foi declarado nulo pela Câmara. Não, ele afastou uma impossibilidade. Ela afastou a impossibilidade e mandou analisar o mérito, né? Porque seria diferente. Se ele declarasse uma nulidade do despacho decisório, seria diferente, né? Mas ele deu continuidade ao procedimento, né? E nós voltamos num processo meu. Então, eu acompanho o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Cadê o doutor Rafael? Acompanho, presidente, o microfone aqui, acompanho. Ok. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, então foi afastado. Vamos ao mérito. No mérito, vamos lá. A análise dos autos revela, eu já estou lendo aqui à frente, pulando um pouquinho aqui. A análise dos autos revela que o sujeito passivo se restringe à mera alegação com simples conjectura teórica sobre a legitimidade de seu suposto direito, sem trazer, contudo, qualquer documento probatório para evidenciar a certeza, a existência e liquidez do direito postulado. Explico. Inicialmente, observe-se que a fiscalização intimou o sujeito passivo a apresentar elementos para comprovar o direito creditório pretendido, não tendo sido apresentadas respostas à intimação. Por tal razão, o despacho decisório de 2014 não homologou a compensação declarada. De semelhante modo, perante o colegiado ACO, nenhum elemento probatório foi apresentado pelo sujeito passivo, tendo a decisão vergastada julgado improcedente a manifestação, por inexistir elementos para demonstrar a certeza e liquidez dos créditos postulados. Importa lembrar que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e, se ele não fizer isso durante a manifestação de conformidade, esse direito é precluso conforme o artigo 16 da 7235. Diante da insuficiência de elementos probatórios, como visto, o colegiado ACO decidiu, então, né, pelo indeferimento da manifestação. Em seu recurso voluntário, a recorrente, mais uma vez, se restringe a tecer considerações genéricas, sem demonstrar a existência, natureza, certeza e liquidez do crédito. Também em sua petição, às folhas 534 a 537, que a recorrente apresentou depois do recurso uma petição. Nenhum elemento de prova foi juntado, tendo a recorrente se limitado a tecer alegações genéricas, sem qualquer demonstração por documentos suficientes e necessários de seus argumentos. No caso presente, constata-se, em suma, que os elementos dos autos não são suficientes para, número 1, demonstrar a incidência a maior do PIS nos moldes descritos nas alegações do sujeito passivo, número 2, atestar a natureza, existência, liquidez e certeza do crédito postulado, e 3, comprovar a regularidade da compensação pretendida. Supõe-se, por fim, em casos em que o direito creditório pleiteado decorre de reconhecimento de equívoco na apuração de tributo, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro esclareça primeiramente em que consistiu o erro e depois demonstre com escrituração contábil, livros Diário e Razão, acompanhada de seus documentos de suporte com a apuração correta. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguída e, no mérito, negar provimento ao recurso. Ok, senhor relator, passa a palavra ao doutor Walker Araújo. O relator. Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutor Corinto. Relator, presidente. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar e negado o provimento ao recurso. O item 104, doutor. É diferente. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório da causa recorrida. É uma decomp. A DRF de origem apreciou a questão no despacho decisório tal, com a seguinte decisão. Diante de todo exposto, com base no artigo 280 do Regimento Interno da Receita, considero não declaradas as compensações pretendidas pelo contribuinte no presente caso, nos termos da EN e tal, determino a imediata cobrança dos débitos em havendo a reclamação, inconformada, a contribuinte apresenta contestação que denominou manifestação de conformidade de folhas tais, solicitando a aceitação da compensação efetuada. Tal ato foi apreciado sob o rito da Lei
9.784, sendo considerado improcedente pela DISIT da Superintendência. Contestando a decisão, na esfera judicial, o contribuinte obteve sentença favorável, determinando que a autoridade da prova se abstivesse de as compensações efetuadas pela impetrante em formulário de papel como não declaradas e, consequentemente, receba com efeito suspensivo as manifestações de conformidade apresentadas. Diante desses fatos, a DRF de origem substituiu o despacho decisório por um novo despacho, no qual não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação devido à incidência do Instituto da Decadência. Novamente resignada, a contribuinte apresenta nova manifestação de conformidade. Nessa, solicita que o prazo para a decadência seja de 10 anos, permitindo a realização da compensação conforme doutrina e jurisprudência. A turma da DRJ julgou improcedente, dizendo que o prazo do pedido é de 5 anos. Nos termos do ato declaratório tal, 96 de 99, corroborado pela Lei Complementar 118 de 2005, artigo 3º, e nos termos da jurisprudência do STF e STJ. E conformado, sujeito passivo depois recurso, no qual sustenta em síntese. O prazo para pleitear a restituição, compensação dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, perfaz um lapso temporal de 10 anos, consoante a aplicação dos artigos 150, parágrafo 4 do CTN, artigo combinados com o artigo 168, inciso 1 do mesmo diploma legal, inaplicável, letra B, inaplicáveis ao caso as alterações trazidas pela Lei 118, em seu artigo 3º, haja visto o recente posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em momento posterior ao recurso, o sujeito passivo apresentou a petição, as folhas 201 a 205, no qual pugna pelo deferimento de diligência para que seja efetuado o recálculo do débito discutido na presente ação, de modo que sejam consideradas as reduções da base de cálculo previstas em lei. Em atendimento ao princípio da legalidade, unidade material, norma do inciso 3º do parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 9.718, reforçado pelo parágrafo 9º do mesmo artigo. O recurso é tempestivo. Antes de analisar propriamente o recurso, importa esclarecer que a petição apresentada às folhas tais, além de ter sido deduzida fora do prazo recursal, traz matéria não ventilada no recurso, de maneira que não deve ser reconhecida. Quanto ao recurso, o sujeito passivo refuta como visto o entendimento consubstanciado no aresto recorrido, segundo o qual teria ocorrido transcurso do prazo de 5 anos para se pleitear o direito creditório. A questão da decadência matéria foi bastante discutida, foi pacificada pelo Supremo, com repercussão geral, tem um recurso extraordinário aí, a súmula CARF também. Desse modo, todos os argumentos trazidos pela recorrente no tocante ao prazo decadencial e ao marco para sua contagem devem ser afastados à luz das decisões acima transcritas. A análise do caso concreto deve ser iluminada pelo teor da decisão do STF e da súmula CARF, as quais podem ser assim sintetizadas. A decisão do STF legitima a aplicação da regra prevista no artigo 3º da Lei Complementar número 118 de 2005 aos pedidos de restituição formulados depois de julho de 2005. Compulsão dos autos, constata-se que a recorrente apresentou em 21 de 1 de 2009 declaração de compensação visando compensar débitos próprios concretos de PIS decorrentes de pagamento devido ao maior. Tendo em vista que a referida decompra foi apresentada em data posterior, deve-se aplicar ao caso concreto o prazo decadencial de 5 anos. Ou seja, isso significa que todos os recolhimentos efetuados em data anterior a 21 de 1 de 2004 estarão fulminados pela decadência para prescrição. Considerando os supostos pagamentos indevidos ou a maior, informados da DECOMP, são todos de data anterior a 21 de 1 de 2004, vide documentos das folhas 3 a 10, conclui-se que ocorreu a decadência do direito ao crédito alegado. Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal, de súmula CARF 110, com relação à sustentação oral, tem aí carta de serviço disponível no sítio do CARF. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Mas não tem uma preliminar, não, né? Não, é só isso mesmo. Tá. Ok, doutor Walker. Não dá nem para ir contra a súmula, né? Com o relator. Dá, né? Sempre dá.
Aí depois passa no RH, né? Pode ser. Fala lá com o André. Doutor Jorge. Doutor José Renato. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Acompanho, presidente. Então, NPU no 104. Esse mesmo resultado eu vou copiar para os repetitivos. 105, 106 vai até o 111. Ok. 111. Tá. Agora deixa eu olhar para minha planilhinha para ver que esses dois já foram. O meu próximo é o do Cotenco, do Zé Renato. É o item 112, Cotenco, processo final 2012-30. Perfeito. Aqui, presidente, é Perdicomp, tá? Passar rápido pelo relatório. A Perdicomp foi indeferido, não foi homologado, né? Porque não é encontrado aqui o crédito. Manifestação de conformidade, a empresa diz que efetuou os pagamentos indevidos de PIS e COFINS e anexou DARFs, Perdicomp, DARFs e Perdicomp. A DRJ falou que o pagamento indevido é o maior crédito não comprovado e não julgou improcedente a manifestação de conformidade. A manifestação, o recurso veio e onde ela repisa alguns argumentos da manifestação de conformidade e traz outros que são dissociados do que ela fez anteriormente, tá? Bom, vou por voto. Tempestivo recurso, vai ser analisado. Trata o presente processo, pedido de compensação de PIS, tendo em vista a existência de suposto crédito verificado pelo pagamento indevido da mesma contribuição. Foram juntados aos autos pela recorrente cópias das declarações, DARFs e retificadoras, que teriam o condão de demonstrar o seu direito ao crédito objeto da compensação. No entanto, não foram juntados aos autos documentos contábeis e fiscais que poderiam comprovar o direito da recorrente. Observemos alguns trechos do acórdão recorrido. O próprio acórdão fala da DCTF, que ele não tinha retificado e tudo mais. Bom, não tinha retificado DCTF, né, na forma prevista na legislação, mas isso aqui acho que nem vem ao caso. Mas vamos lá. Esclarece-se que a retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório, pois o critério temporal é relevante para os fins do conhecimento do crédito. No entanto, somente a retificação das declarações não se presta a demonstrar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado pela contribuinte, havendo a necessidade de apresentação de provas idôneas, como demonstrativos contábeis e documentos fiscais que demonstram a existência do crédito. Vale dizer, é necessário que o contribuinte demonstre por meio de provas o suposto equívoco no preenchimento das declarações originais. Devemos ressaltar que este é o entendimento da Câmara Superior, eu trago aqui o acordo da Câmara Superior. Assim, é obrigação do contribuinte demonstrar por documento documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez dos créditos do crédito pleiteado, o que, no sentido desse conselheiro, não foi feito na manifestação de conformidade no momento oportuno para que referidas alegações viessem aos autos. Pois bem, no âmbito desse colegiado, prevalece o entendimento de que os pedidos de restituição e compensação, o ônus da prova da existência do direito creditório é do contribuinte, conforme os acordos abaixo. Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo persistir a negativa. A negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso. Por tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é meu voto, presidente. Ok, doutor Zé Renato. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, Eu presidente. também voto com o relator, então negado o provimento por unanimidade. Esse mesmo resultado copiarei para os seus
repetitivos, que vai até o item 118. Exatamente. Ok, copiado. Vamos lá, voltando para a planilha. Feito. Próximo meu da planilha também é do doutor Zé Renato, é o Instituto Sul Mineiro de Ressonância Magnética. 123, né? 123 da pauta. 123 e 124, eles são iguais, tá? Tá. Só um minuto, presidente. Sem problemas. Sul Mineiro. Bom, o presente processo refere-se a auto de infração lavrado por exigência de COFINS de importação e PIS importação acrescido de juros de imóvel. Segundo o relato da fiscalização, a interessada registrou as leis tais em 2007. O contribuinte impetrou o mandado de segurança com pedido liminar em Minas Gerais, processo número tal, objetivando a suspensão da exigibilidade das contribuições do PIS, do COFINS e do PIS, por inconstitucionalidade da Lei 10.865 e o desembaraço aduaneiro do equipamento médico adquirido no exterior. Eu vou passar aqui, porque esse aqui é falando do mandado de segurança, né? Teve a manifestação de conformidade, falando que não teria, né, essa questão, que não poderia ter sido feito o auto de infração, porque ela teria entrado com a medida liminar, com a medida judicial, com liminar e tudo mais. Bom, na sessão de 30 de julho de 2014, a DRJ, por unanimidade de votos, negou o provimento de impugnação da recorrente com a seguinte emenda aqui embaixo. Crédito tributário, Constituição, ação judicial, matérias submetidas à via judicial devem ter o crédito tributário lançado, pois a atividade do lançamento é obrigatória e vinculada em relação à autoridade fiscal. Constituição do crédito tributário é medida judicial. Ainda que houvesse medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não afastaria a constituição do mesmo através do auto de infração ou lançamento, tendo em vista a prevenção de decadência, a suspensão da exigibilidade e tudo mais. Inconformada com a decisão acima, a recorrente depôs recurso voluntário, oportunidade em que revisa as alegações trazidas na impugnação, requerendo ao final o provimento total do seu apelo. Bom, vou para o voto. Recurso tempestivo vai ser analisado. Concomitância, renúncia ao processo administrativo fiscal. Destaca-se parte do relatório da DRJ relacionada à concomitância. Segundo o relato da fiscalização, a interessada registrou o DI tal em 2007. O contribuinte impetrou mandado de segurança, como havia já falado lá em cima. A sentença de primeiro grau, de 3 de 8 de 2007, concedeu em parte a segurança, confirmando a liminar. Confirma a decisão de folhas 7275 e concede em parte a segurança apenas para declarar a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições, assim como de quaisquer outras parcelas na base de cálculo das contribuições do PIS/PASEP importação, com COFINS importação, determinando que a base de cálculo seja fixada de acordo com o disposto no artigo 77 do regulamento aduaneiro, regulamentado pela Instrução Normativa 327 de 2003. Ainda de acordo com a fiscalização, em 13 de 4 de 2007, a contribuinte realizou depósitos judiciais das contribuições, porém os valores depositados não somaram o valor das contribuições exigidas conforme folhas 62 e 63. Desculpa, só fazer um adendo aqui e uma retificação. Não são iguais. O outro é um pouco diferente, é a mesma operação, só que é diferente a resolução daquele outro processo. Ok, vamos lá. Conforme podemos ver do relatório acima, trata-se de matéria simulada desse tribunal, que é a propositura da ação judicial, em qualquer modalidade processual, acarreta a renúncia à discussão do mesmo objeto em processo administrativo, na CARF 1. Como se vê,
A matéria discutida judicialmente versa sobre a possibilidade de a recorrente obter a suspensão da agibilidade das contribuições de COFINS importação e PIS importação por inconstitucionalidade da Lei 10.865 e o desembaraço aduaneiro dos equipamentos, do equipamento médico adquirido no exterior, sendo a mesma matéria trazida à discussão no processo administrativo. Assim, verificada a concomitância das matérias discutidas nas esferas administrativa e judicial, e tendo em vista a regra regimental que estabelece a obrigatoriedade da aplicação das matérias simuladas no Egrégio CARF, não se conhece da presente matéria. Só uma coisa, isso não foi discutido na DRJ? A DRJ falou que é concomitante. Então não é não conhecimento, né? Porque ele está falando que não é concomitância, então virou matéria de mérito. Na verdade, é indefinir. Isso não é admissibilidade. Entendi. Tá correto. Beleza, vamos lá. Bom, juros de mora. Como podemos observar da decisão recorrida, o lançamento das contribuições incidentes na operação de importação realizados pela fiscalização restringiu-se à parte não alcançada pelo suposto depósito integral no tributo realizado pela recorrente no processo judicial. Desta feita, entendo que não assiste razão às alegações trazidas pela recorrente. Quanto à incidência dos juros de mora, está previsto no artigo 161 do Código Tributário Nacional e verbos. Os juros de mora, ex via artigo 161, incidem quando da insuficiência ou do retardo do pagamento do crédito tributário, qualquer que seja a intenção da contribuinte ou o motivo do atraso, visto que a natureza cogente da norma tributária estabelece seja qual for o motivo determinante da falta. O artigo 161 da 9430 e alterações posteriores estabelece ser indevido juros de mora sobre os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica. Segundo a inteligência da súmula CARF número 5, somente o depósito do montante integral afasta a incidência de juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, mesmo que suspensa a exigibilidade da parcela não depositada. Aí aqui a súmula CARF. Aí eu tenho que terminar aqui, né? Vou colocar. Desta feita, só vou colocar. Aqui eu estou afastando, tá? As alegações da contribuinte e estou mantendo os juros de mora. Ok. Eu só não concluí aqui, mas é nesse sentido. Da multa de ofício. A mesma sorte deve ser dada às alegações sobre a impossibilidade da aplicação da multa de ofício. Aqui, da mesma forma, não houve lá o pagamento total do débito, então, por isso, a multa de ofício deve ser observada. Conclusão, ante o acima exposto, voto por, aí não é conhecer, porque eu estava dando lá, né, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é meu voto, presidente. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Walker Araújo. Eu só acho que essa questão dos juros aqui é a súmula 132, não é essa súmula não. 132? 132, vamos lá. Dá uma olhada lá. Nada como saber todas as súmulas CARF de cabeça, hein, doutor Walker? Não sei não, só sou curioso. Ele não tem o que fazer, ele fica à noite, antes de dormir, ele fica, súmula tal, até dormir, entendeu? Será que ele pede para a esposa dele tomar a súmula, lembra? Tomava tabuada. Igual tabuada. A esposa dele toma a súmula. Vem por aí, vem por aí. Não, mas é corretíssimo essa questão, a gente deveria pelo menos... Cara, é legal, essa súmula inclusive resolve um problema que eu era um vencido. Eu lembro... Tá vendo? Eu não sei todas as súmulas, mas eu lembro das discussões, porque havia um posicionamento de que quando não havia o depósito integral, constituía a multa e o juro sobre o valor, sobre o valor do crédito total exigido, não sobre a diferença. É o meu voto. Essa súmula veio para botar uma pá de cal, falar, não, é só sobre a diferença. Então, beleza, eu achei ótimo, tá resolvido.
Não, é isso. Não é a minha posição, mas agora virou. Não é, mas eu lembro dessa questão que se discutiu muito sobre isso daí. Você Então, acredita que... se o débito, se o crédito foi constituído só sobre a diferença, Zé, é a súmula 132. Essa súmula... Não, perfeito, já estou trocando aqui já. Inclusive, ô Walker, só curiosidade, foi a primeira vez que eu vi na DRJ não que só exista esse, mas a primeira vez que eu vi uma não unanimidade. Um voto vencido na DRJ. Eu nunca tinha visto um voto vencido na DRJ. A primeira vez foi sobre isso, lá em São Paulo. Mas vamos lá. Eu acho que não sei se ele concorda que é um... Não, concordo, já coloquei aqui já. Já? Então tá. Já. Então, doutor Walker Araújo. Correlator. Doutor Jorge. Doutor Corinto. Acompanhe, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então foi negado o provimento por unanimidade, porque não tem conhecimento. O item 134, doutor Zé, que é da mesma empresa, processo final 2007-37. 2007-37. 124, né? Peraí. 124. Você falou 134. Desculpa, então é 124. Ai, meu Deus do céu. Peraí um pouquinho. Eu acho que eu troquei eles, mas... Não, se não der para fazer agora, não tem problema. A gente não faz. Não, é que aqui é a mesma questão. Eu acho que nos meus arquivos aqui, eu acho que eu troquei a... Só quer deixar para de tarde, normalmente? Porque ele é todos esses são da tarde, tá? Porque isso aqui, o que acontece? Aquele processo lá, que nós acabamos de julgar agora, ele está sendo cobrado a parte que não foi depositada. Tá. Teve o depósito que a liminar exigindo depósito integral e ele não foi integral, então estava se cobrando a parte que não foi depositada. Certo. Este outro processo diz especificamente ao lançamento por decadência, para prevenir decadência. Entendi. Entendeu? Aí é sobre a parte... Aí é sobre a outra parte. Isso, aí que é só o lançamento para prevenir decadência e os juros de mora, que estaria sendo exigido também. E qual é a alegação dele? E qual que é a alegação do contribuinte? Ele alega que ele também, porque ele fez, são as mesmas alegações do outro processo, que ele pagou, que não foi, que o depósito foi integral, que só tem um dia de diferença no pagamento do imposto. Só que aqui vai ter que afastar os juros e a multa, né? Por quê? Porque tem depósito. Não, mas ele pagou a destempo, se eu não me engano. Peraí, os juros, por que vai ter que afastar os juros se ele fez o depósito a destempo? Não, mas aqui não é a cobrança só para prevenir a decadência? E a diferença não está sendo cobrada no outro processo? É verdade. Verdade. Aí a súmula fala que não pode incidir juros e multas sobre a parte depositada? Ou eu estou errado? Não, é isso mesmo. Que a súmula fala, no caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito social em montante parcial, a incidência de multa de ofício e juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. É isso aí. Então se aqui está sendo cobrado o crédito, mas só para prevenir a decadência, e lá, mas aqui ele está cobrando, não entendi, por que ele fez 2 lançamentos? É um procedimento que eles fazem, eu já vi esse tipo de procedimento. Eles separam para... Ele cobra a diferença num e o restante no outro? Parece que sim, né? Me parece, pelo que está falando aí, sim. Eu nunca tinha visto, mas Vinícius já viu, então. Já. Da parte depositada, eles fizeram um lançamento para prevenir decadência. Certo. E da parte que não... Ele constituiu. Ele constituiu o crédito no outro processo.
Só que com base na súmula aqui não pode cobrar juros de multa, então. Nem esse daqui, né? Deixa eu trocar isso aqui, presidente, aí a gente... Então esse aqui não vai ser... Deixa esse aqui para editar, eu vou tirar aqui da minha lista, tá? Beleza. Então vamos para o do Jorge. Integral médica suplemento nutricional. Ok. Presidente, eu vou resumir em 20 segundos. Não precisa ser tão rápido assim. Nunca vi ninguém fazer em 20 segundos. Se fizer em 20 segundos, você bateu o recorde, hein? É só ligar um cronômetro. Ele perdeu prazo para a manifestação de inconformidade. Isso está no meu voto. Ele perdeu prazo por quê? Porque ele não tinha procuração. Ele até arrumava a procuração se passaram-se 27 dias após o prazo. Então, ele apresenta com uma dilatação de 57 dias após a intimação. A DRJ não conheceu porque é intempestivo. Ele apresentou recurso voluntário. Eu estou adotando a decisão da DRJ. Estou negando o provimento. Entendi. Todos entenderam? Então vamos lá, vamos ver, vamos colher os votos. Todo mundo entendeu o voto. Agora vamos lá, vamos colher. Doutor Vinícius, essa levantada de sobrancelha aí me preocupou. Até porque você nunca se mexe, se mexeu. Então, a DRJ julgou intempestivo, certo? E porque a procuração foi apresentada depois. O recurso foi apresentado dentro do prazo de 30 dias e a procuração depois de 50 dias, é isso? Não. Ele apresentou a manifestação de inconformidade 27 dias após o término do prazo. Aí ele alega que o atraso foi por falta da procuração? Isso. Entendi. Tem a procuração André o cara que não deixou ele interpor a manifestação. Entendi. Ele fala que foi impedido. Entendi. Entendi. O que se discute, então, que foi ele deveria ter protocolado independente disso, né? Depois discutia a questão da falta de procuração, mandava pelo correio, Ele alega que não pode ser mentido. Sim, eu entendi isso, mas veja, ele não ter a procuração, o que acontece? O cara não aceitou, manda pelo correio. Agora, não sei se dava para fazer isso eletronicamente. 2014. Bom, vamos deixar para ver o que o doutor... Com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. E agora, doutor Walker? É de fácil solução, é com o relator. O direito de petição é constitucionalmente previsto. E o contribuinte deveria saber disso. Se a Receita não quiser aceitar, ela faz por insistência. Há essa previsão regimental lá na Receita Federal, tem que fazer por insistência e o fiscal, sei lá, o funcionário público, ele tem que aceitar e registrar que foi feito o protocolo por insistência. Se não quiser aceitar, tem que chamar a polícia, mandar pelo correio, sei lá o que tem que fazer.
o contribuinte tem que ter conhecimento que não pode ser impedido de protocolar, mesmo não tendo procuração, né? Então, já que ele não o fez e não exerceu seu direito dentro do prazo, não tem, a gente faz mais uma perguntinha, só curiosidade. Tem algum documento que prove que ele tentou e não conseguiu? Pelo visto, não. Não. Tá. Então, eu acompanho o relator. Ok. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Presidente, não, a questão dá para entrar em discussões que não são o momento, mas acompanha o relator. Doutora Denise. O relator, presidente. Eu também. E todos nós, eu também acompanho o relator. Todos nós já pegamos recurso ou alguma petição que o cara coloca assim, recebido por insistência do contribuinte. Já peguei algumas vezes isso. E olha, cara, eu vou te dizer, eu como advogado, botaria no correio e depois eu esperaria alguém me intimar pedindo a regularização do direito da procuração. Mas o doutor Walker já fez a solicitação uma vez dessa, não foi, mano? Para regularizar? Então, mas, Gilson, o que aconteceu aqui, assim, vendo o processo, você fala aqui de vez em quando, a OAB vai falar mal de mim aqui, nesse caso que fique registrado, a importância do advogado, do advogado, né? Foi esse o erro. Eu não sei se aqui não era advogado. Não botou OAB, não agiu como advogado, portanto, assim. Tá. O advogado nunca aceitaria uma negativa dessa e ficaria e deixaria o prazo embora. Exato. Nunca, isso eu não acredito. Então, agora, doutor Rafael. Vamos lá. Refinaria Petróleo de Manguinhos. Isso. Presidente, meus caros colegas, a partir até de uma discussão da manhã, até fiz questão de alterei meu voto. Esse aqui, acórdão, provas, Manguinhos, por favor. Eu usei, inclusive, um julgado do presidente, doutor Gilson, que ele de manhã, nem citei o acordo, porque não tem número de acordo ainda. Eu li esse processo, vou abrir a minha aqui. Eu vou usar o 81, o final 81, que é o 130 da pauta. É o que encabeça a relação. Ok, doutor. Fique à vontade. Esse processo foi o seguinte: esses processos todos são um caso simples. A empresa, ela alega que pagou, que ela identificou o não pagamento de tributo. São PIS e COFINS que variam no tempo aqui, nos anos de 2001, 99 a 2003, e a empresa, ela alega que ela identificou o não pagamento e realizou o pagamento, logo depois de identificado, uma denúncia espontânea, todavia recolheu a multa. E depois pediu para a restituição do valor da multa que pagou porque tinha feito com denúncia espontânea. Então, ela não recolheu o tributo no momento correto, recolheu o tributo posteriormente no momento correto, com denúncia espontânea, e posteriormente percebeu que tinha realizado a denúncia espontânea, que não deveria ter pago aquela multa, e pediu o valor da multa que pagou indevidamente. Esse é o objeto de todos os processos. Numa análise inicial, eu até cheguei a pensar que a empresa que ela não teria como provar que ela seria uma prova negativa. Eu entendi inicialmente que ela não teria como fazer uma prova negativa de que pagou integralmente. Mas eu pensei melhor o caso e percebi que ela, embora de qualquer maneira esse processo fosse chegar eventualmente fosse chegar numa diligência, ela deveria ter se desincumbido do ônus da prova, e aí vem até por isso que eu fiz esse arquivo novo e pedi para que os senhores baixassem gentilmente, e a identificação foi a seguinte: partindo também de uma conversa nossa sobre os embargos de declaração que estão surgindo,
eu fiz menção ao fato de que o que ela poderia ter trazido aos autos? Ela poderia ter trazido aos autos a escrituração contábil e a documentação que sustenta a documentação contábil, demonstrando que o valor da multa era aquele, desculpa, o valor do tributo foi aquele que ela recolheu. E aí ela já teria se desincumbido do ônus de provar, ainda que essa prova pudesse ser submetida a uma nova prova, que seria eventualmente diligência, mas ele já teria desincumbido do ônus de provar que o que recolheu era o valor que ela entende que fosse integral, e faria com uma combinação de 3 documentos, o DARF, a escrituração contábil e os documentos que sustentam a documentação contábil. Então, nesse sentido, como ela só juntou o DARF, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, vamos passar ao doutor Vinícius. Eu preciso de um tempo aqui para digerir esse voto do Rafael. Então, vamos lá. O voto é simples, apesar do trecho longo que eu copiei do Dr. Gilson, dando crédito, botei em azul para ficar mais fácil, para que todos saibam que aquela parte é a parte do Gilson, que ele discorre com maestria aqui sobre os ônus da prova, pena que eu já fechei a tese, mas para o livro isso aí vai com certeza. E aí falo do ônus da prova no processo administrativo, e bem, estou à disposição, doutor Vinícius. É a refinaria Manguinhos? Exato. Isso. Final 2011, 81? Walker, eu tinha minha primeira impressão era de diligência, mas depois eu fiz esse 81 negando provimento, porque eu entendo que ela poderia sim ter feito prova. Minha primeira impressão que eu tive, que foi da diligência, era baseado que era uma prova negativa, uma prova impossível. Mas onde está esse voto seu negando provimento? Está aqui. Tem lá em cima. É o primeiro, então foi o que eu mudei. Está lá em cima, ele colocou agora há pouco na passagem. Isso. Eu li a diligência. Aí eu achei, quando eu analisei esse processo, cheguei a pensar que era uma prova impossível, mas depois eu voltei atrás e pensei que essa prova é possível, sim. Seria provar que ele pagou o tributo integral, que ele pagou o tributo com denúncia espontânea, portanto, de forma integral e prévia a qualquer procedimento fiscal. Eu entendia que isso era impossível, mas não é não. Ele teria como provar, no meu entendimento. Ele, como você falou, ele pagou em parcelamento? Não, pagou integral. Não, ele tinha pago o que mesmo que você falou? Que ele não tinha recolhido. O PIS ou COFINS varia o período. Ele não tinha recolhido o tributo. Posteriormente, ele fez um DARF, pagou o tributo, pagou os juros, pagou a multa. E depois, mas num terceiro momento, ele constatou que a multa era indevida, porque ele teria feito com base na denúncia espontânea. Só depois ele retirou a DCTF. Não, beleza. Ele retirou a DCTF. A gente está no Manguinhos, final 81, correto? Correto. Eu tenho uma pasta do Rafael. Tá. Eu não estou vendo essa é o primeiro, lá em cima. É o primeiro. Acórdão, provas, Manguinhos, denúncia espontânea. É o primeiro. Encontrou? Encontrou, Jorge? Sim. Não estou te ouvindo. Encontrou? Sim. Tá. E todos os outros são iguais? Os dois outros são iguais? Conferir, são todos, só mudam os períodos. Eu até fiz uma relação de períodos. Tá. São todos variando entre 99 e 2003. Eu fiz os períodos no documento que eu pautei os processos. Aquele mesmo documento. Depois eu
fevereiro de 2003, maio de 2003, abril de 2003, agosto de 99, fevereiro de 2001, dezembro de 2001 e março de 2003. Bahia. Assim, tem alguma dúvida específica, doutor Vinícius? Eu estou à disposição. Olha, eu tenho uma dúvida inicial. A questão de denúncia espontânea, prova da denúncia espontânea, isso aí a Receita Federal é um dado que ela poderia dizer se houve ou não, Rafael. Eu acho que o contribuinte trouxe o DARF. Pois é, ela trouxe o DARF, só o DARF. A Receita tem todo o registro das DCTF, as entregas e todas as declarações. Então, qual que seria o problema para você saber se houve ou não denúncia espontânea? A Receita, ela olhando o que a DRJ está julgando, qual que foi, por que ela faz a denúncia espontânea, tá? Pelo que você está falando da prova da denúncia espontânea. Se a empresa prova que pagou o tributo, a Receita tem todas as declarações, ela tem um extrato lá que ela tira todo o histórico de DCTFs. Pois é, Vinícius, mas isso não seria exatamente o motivo, foi isso que me fez mudar de posicionamento. Isso, ela não tem, por esse raciocínio, para pedir compensação, ela também poderia juntar só o tributo, o novo tributo pago, e não juntar novamente a documentação. Eu preciso de um tempinho aqui para ler isso aqui da DRJ. O acórdão da DRJ, ele é muito sucinto. É aquele acórdão de Santa Catarina, eu conheço esse tipo. Ele é muito preciso em relação a isso. Deixa eu abrir, eu tenho ele pronto aqui já. Da DRF Florianópolis, da DRJ Florianópolis. Eu tenho... Ele diz assim, a parte que interessa. No caso oposto, a contribuinte afirma que efetuou o pagamento do imposto com multa e somente depois declarou o fato gerador do imposto, antes de iniciar o procedimento de ofício. Tal situação caracterizaria como denúncia espontânea. Ocorre que o contribuinte não faz prova nos autos de que, de fato, efetuou o pagamento integral da dívida com juros de mora e concomitante ou em momento posterior, entregou a declaração antes de iniciado qualquer procedimento fiscal. Apesar de defender tal tese e conhecer os requisitos necessários para ter direito à exclusão da multa de mora por denúncia espontânea, não foi capaz de comprovar nos autos que o pagamento efetuado em 15 de setembro de 2003, relativo ao fato gerador de fevereiro de 2003, se caracterizou como denúncia espontânea. Mas, Rafael, ele não apresenta o DARF. Desculpa, Jorge. Ele não apresenta o DARF. Ele só apresenta o DARF, mas o DARF não dá conhecimento, assim, pelo DARF, eu não tenho como saber, para deferir o recurso voluntário, de que o pagamento foi integral, porque eu não tenho a base de cálculo. Não entendi. Para que você quer saber a base de cálculo? Não está sendo questionado isso? Exato, não tem a base de cálculo, não está questionado isso. Eu acho o seguinte, que esse tipo de informação a Receita tem. A CPF, a Receita tem. A DRJ falou que ele não comprovou que o pagamento e a declaração, mas a DRF tem essas informações. É como se a DRJ fosse situada num espaço sideral, lá em Marte ou em outro planeta, e não fizesse parte da Receita Federal. Essa turma da DRJ, algumas turmas são bem interessantes. Parece que o cara não é da Receita.
Ele é tão imparcial que ele está no tribunal em Marte. Enfim. Porque o que tem que verificar aqui, Rafael? Ele pagou o tributo, certo? Pagou o tributo. Ele pagou o tributo a destempo. Ele assume isso. Ele trouxe a DARF. A DARF está lá. Tá lá. Tem algum procedimento fiscalizatório cobrando débito? Não tem. Já é um indício já de direito do contribuinte. Eu acho o seguinte, tem que baixar... Fora isso, a fiscalização tem acesso às DCTFs. Ela poderia falar, não, você declarou e pagou destempo. Aí a gente vai entrar na discussão do repetitivo lá. Quer dizer, a DRJ está jogando uma responsabilidade aqui que não é do contribuinte, não sei. Agora, a base de cálculo aqui não importa, não está sendo discutido base de cálculo aqui, não. Eventualmente, o contribuinte poderia trazer as declarações, mas é um tipo de prova que a DRJ exige que ela tem acesso. A Receita Federal tem esses dados, inclusive a DRJ costuma, muitas vezes, fazer esse tipo de análise. Mas, enfim, eu acho o seguinte... É um caso... Você tinha sugerido o primeiro voto, diligência? Diligência. Eu acho que seria o caso... Assim, eu votaria pela diligência, porque é um caso de denúncia espontânea. Eu já baixei alguns processos meus em diligência para exatamente verificar isso. Tem, inclusive, os termos da diligência, tudo bonitinho, para esse tipo de processo. Eu acho que nesse caso aí, se o cara está alegando denúncia espontânea, ele trouxe o DARF, você tem nos sistemas da Receita o valor do débito confessado. Eu não acho que seja o caso de como é que se diz, afastar por falta de provas. Então, eu abro divergência com relação à diligência. Ok. Posso alterar meu voto, presidente? Pode. Nesse momento, eu volto ao meu voto anterior de diligência, até já submeto a diligência aos senhores. Ok, então vamos lá. Então, qual é a diligência? 81, vamos lá, eu vou abrir aqui. A diligência era ok. Assim, para que seja possível apreciar se houve ou não a denúncia espontânea, alegada e razoavelmente provada pelo recorrente, voto competente por presente julgamento em diligência para a finalidade jurídica como as seguintes providências: verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pelo recorrente, adotando os procedimentos cabíveis e requerendo os documentos que julgar necessários. Para aferição de se a recorrente efetivamente realizou o recolhimento integral do título do tributo antes de qualquer procedimento fiscalizatório e antes mesmo de proceder sua declaração. Apurar, a partir da verificação descrita no item anterior, a existência e disponibilidade do direito creditório alegado. Especial atenção deverá ser dada ao controle eventual da publicidade, porque ele pode ter pedido esse crédito em outro momento, não tem obrigação de saber, e nem como saber. Apresentar relatório com parecer conclusivo, apresentados todos os fundamentos dos documentos aptos a justificar as análises realizadas e conclusões alcançadas, trazendo ao processo documentos essenciais para fundamentar seu parecer, como, por exemplo, cópia da DCTF, páginas de livros de registros contábeis, extratos de sistemas. Então, isso tem ficado complexo demais. Da ciência recorrente, abrindo o prazo previsto para o fundo 35. Ok, então vamos votar essa diligência. Doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok, doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutor Zé Renato. O relator, presidente. Bonito? Presidente, só um momentinho. O relator, eu queria fazer uma pergunta para o relator. Ele trouxe só o DARF? Foi. Somente o DARF, ele não trouxe a DCTF também? Trouxe a DCTF depois, retificou posteriormente. Então, a questão para saber se houve denúncia espontânea ou não, precisa ter, no mínimo, essas duas coisas, concorda? Sim. E aí, realmente houve a denúncia espontânea? Por esses elementos, sim. Lembrando, Corinto, que é uma discussão que a gente tem aqui com muita frequência,
todos esses documentos são documentos unilaterais produzidos pelo contribuinte. A gente tem que dar fé, mas tem. Eu estou entendendo que essa denúncia espontânea não envolve compensação. Não. E estou entendendo que ele trouxe DARF e DCTF para sustentar um mínimo das alegações dele. E aí eu posso acompanhar o relator. Ok. Então, acompanhar o relator, né? Doutor Radenise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Achei interessante essa colocação que a DRJ de outro mundo, né? Então foi convertido em diligência a resolução. Os outros são iguais? São idênticos, alteram períodos. Então estou copiando esse mesmo resultado para os 3 demais, até o 130... Não, 6 demais. Peraí. Para tudo. 132, 133, não é isso? 134, 135 e 136. O que aconteceu com a minha planilha de leitura? Eu estava pegando esse tiro aqui. É do 130 ao 136. Isso. É que eu estou notando quais estão sendo... Bom, então agora eu vou passar para o Vinícius. Sorana, comercial e importadora, Vinícius. É o item 137, tá, pessoal? 137 ao 2010-25, ok. 2010-25. O 2010-25, eu estou propondo uma diligência para a juntada do AR, que realmente aqui não tem o AR de ciência da decisão da DRJ. Então, em termos da diligência, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência a fim de que a unidade de origem proceda à juntada do documento de ciência do acórdão às folhas tais, realizando, para tanto, todos os procedimentos cabíveis e necessários para instruir o processo. Número 2, a ciência dessa resolução e do resultado da diligência recorrente, abrindo o prazo previsto no parágrafo único do artigo 35 do decreto 7.574. Então, Vinícius, desculpa, o voto é esse? Tá, porque eu estou lendo o voto depois da diligência aqui, desculpa. Porque eu... Desculpa, você já falou caso eu não aceitasse a diligência, tá bom. Isso. Perfeito. Ele eu não entrei no processo, então ele não é eletrônico, não tem nada que presuma, como você, por exemplo, aquele dia me ensinou, se o cara entrasse lá e olhasse não sei o quê. Esse não tem isso, não. Esse eu acho que a gente vai julgar o 2010-13, foi dado ciência eletrônica no outro. Aí eu acho que o cara esqueceu de fazer nesse. Tá, beleza, então, vamos passar o voto, então, doutor Walker Araújo. Com o relator, não tem a intimação do acordo. Tá, doutor Jorge. Alguém saiu aí, Corito. Doutor Jorge, tá, a gente chega lá. Doutor Zé Renato. O relator, presidente. Agora tem que esperar o Corinto. Vamos lá, doutora Rafael. Doutor Rafael? E com o relator, presidente. Tá, doutora Denise? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Deixa eu ver aqui se o Corinto... O que aconteceu com o Corinto?
A luz vai acabar aqui, não era lá, né? Pelo visto, a gente vai acabar a pauta da tarde hoje, né? Tá bem adiantado mesmo, né? Tô levando aqui... Eu só não vou fazer nem sustentação, só sustentação oral. Na verdade, é uma só. É a sua. Mas o que der para fazer, eu vou fazendo. Até 11h30 eu vou fazendo. Esse processo meu da União aí é fácil, tá? Ô, Corinto. Oi, presidente. Aparece aí. Como é que o senhor vota? Presidente, nós estamos votando o Sorana, né? Isso. Resolução para poder... A diligência, né? A diligência proposta pelo... Eu acompanho o relator. Só lhe dizer que, por um erro aqui, derrubou a gravação. Eu fechei o próprio... o Jitsi aqui. Lembra de voltar a gravação, então, Corinto. Não, começa a gravação de novo. Não, mas nós não vamos usar essa gravação, né? Sim, mas... muda a qualidade. Mas esse backup vai ter o seguinte, eu fechei e aí logo em seguida entrei no histórico e retornei. Então vai ficar alguns segundos, não chega nem 1 minuto fora. É que não vai pegar voto de alguns conselheiros. Mas não tem problema, porque a gente tem um segundo backup com o Walker. Tá, então esse meu backup não tá bom. Tá bom. 138, então, agora, doutor. Tem que declarar. Foi convertido em diligência por unanimidade de votos. O 137 da Sorana, final 2010, 25. Agora, o 138, 2010, 13, também da Sorana, relator, doutor Vinícius. Ok. O 2010-13, ele é intempestivo. Cara, nunca vi. Intempestivo para mim é que nem cabeça de bacalhau. Dizem que existe. Olha, eu nem sabia como fazer esse tipo de voto. Aí eu busquei na pasta do Zé, tinha vários, aí eu peguei um modelo lá. O Zé tem uma tabelinha, cara, sensacional. É a melhor tabela que existe. Eu até indeciso qual modelo escolher, porque era tanto voto de intempestivo que eu fiquei... Rapaz, não fala assim. Não fala assim, vou achar que eu tô com conchavo lá, não tô. Faz tempo que eu não vejo um desse. Tá bom. Vamos lá. Então, esse aqui é intempestivo. Isso. E não tem nenhuma dúvida, nem precisa olhar, tem festivão mesmo? A decisão de primeira instância foi em 6/8. Pô, mas 7/9? 20/10 tá, não, 20/10, tá. Pô, mais de um mês. Bem depois. É que eu li aqui o 7/8, 7/9, eu falei, caramba, mas peraí, é que você estava falando do termo final. Você diz qual é o termo final, tá certo? Você não usou a tabelinha do... Não usei. A melhor tabela feita no conselho. Aí eu fiquei com medo de usar e ser processado por quebra de direito autoral e tal. Então tá. Assim, muito evoluídas. No caso, ontem até não deu errado. Quando a linha foda é problema. A tabela tá prontinha, o cara não sabe usar a tabela, a culpa é minha. Culpa é sua. Não, quem fez foi o Walker. Doutor Walker, como o senhor vota? O relator. E a tabela é minha, tá? Doutor Jorge. Doutor Zé Renato. O relator, presidente. Mesmo sem tabela. Doutor Corinto. Conclusões, né? Doutor Rafael. O relator, presidente. Denise. O relator, presidente. Também voto com o relator, então, por unanimidade de votos, não foi conhecido do recurso. Por intempestivo. Esse é o item 138, tá. Então, os que a gente tinha marcado, nós já fizemos. Então, agora a gente pode avançar um pouquinho mais até. Vamos ver aqui. Esse meu da União é fácil, quer fazer? União, vamos fazer uma união, então.
É o item 148, processo União Bahia, final 2002, 27. O senhor está com a palavra, doutor Walker. Vou direto para o voto, tá? Ok. Bom, inicialmente é preciso destacar que o recurso voluntário, ao contrário do que restou registrado no despacho de folhas 245 e 246, não enfrentou especificamente a parte da decisão recorrida que deixou de conhecer de parte da impugnação por incidência do Instituto da Concomitância entre a esfera judicial e administrativa. Com efeito, o recurso voluntário se insurge especificamente quanto ao fato da decisão recorrida não obedecer ou cumprir ordem judicial proferida nos autos X, que reconheceu o direito de compensar o crédito de fim social com os débitos da COFINS, considerando, para tanto, que o lançamento fiscal é posterior ao trânsito de julgado da ação. Esses argumentos não representam, como equivocadamente constou do despacho de folhas 245 e 246, insurgência contra os fundamentos da decisão recorrida. Veja, não há no recurso voluntário alegações no sentido de inexistir concomitância entre as ações, que os objetos do processo judicial e administrativo não são distintos. Na medida em que, no primeiro, questiona-se o direito de compensar créditos de fim social com débitos de COFINS, e no segundo, discute-se o não pagamento da contribuição. Nada foi tecido nesse sentido. Nada foi questionado pela recontar a duplicidade aqui. Nesse cenário, tornou-se definitiva a decisão recorrida a ter do previsto no parágrafo único. O que acontece? A DRJ aplicou a concomitância. E o contribuinte não se insurgiu contra isso. Ele discute a aplicação da decisão judicial, os efeitos da aplicação da decisão judicial. Só que a DRF, ela deu um despacho dizendo que não era concomitância. Peraí. Eu não entendi. Bom, vamos lá. Vamos de novo. Explica de novo. Eu não peguei alguma coisa. A DRJ aplicou a concomitância ao caso. Perfeito. Aí o contribuinte, ele apresentou recurso não contra a concomitância. Ele fala que a decisão não observou os efeitos da decisão judicial. Tá. Certo? Só que a DRF foi lá e proferiu um despacho dizendo que o contribuinte tinha atacado a concomitância da ação. E eu afasto esse argumento do despacho. Não. A gente não está ligado a esse despacho. Não está ligado. Aí por isso que logo no início eu trato desse despacho, porque às vezes pode dar subsídio depois para o contribuinte falar que já tinha sido reconhecido que ele tinha atacado a decisão na concomitância. Mas ele não ataca a concomitância. Não, ele vai falar, com certeza. Ele discute os efeitos que deveriam ter sido observados. Então, você não está conhecendo o recurso. Aí eu volto por não conhecer o recurso voluntário. Porque se a decisão que deveria ser discutida era concomitância, ele não fala? Não, ele não fala. Está definitivo, preclusão, coisa administrativa julgada, eu não posso falar isso, né? Senão o nego arrepia os cabelos, menos o Zé. Agora eu achei engraçado a DRF se meter nesse negócio. É estranho, aí eu tive que atacar, né? Por isso que logo no começo eu já afasto essa alegação da DRJ já. Que esquisita, DRJ. Por isso que eu não entendi quando você falou. Peraí, a DRJ não, a DRF. Então, quando você falou, a DRF fez um despacho, opa, calma, passou alguma coisa aqui na minha. Mas eu afasto isso daí. Então não está conhecendo. Não conheço do recurso. Ele não recorreu. Matéria estranha ali. Matéria estranha. Ok, doutor Walker. Não, doutor Walker não, doutor Vinícius. Com relator. Ok, doutor Jorge Abud. Com relator. Doutor Zé Renato. Com relator. Doutor Corito. Eu acho que eu não estou vendo o processo certo. É o 2002-27? Sim. É? União Bahia. Hã? União Bahia.
Ah, tá. É que só constou no despacho relatando. Isso é no relatório, não no voto, né? Só está no relatório, não está no voto. Tá. Ok. Não seria interessante falar alguma coisa no voto, não, Walker? Para afastar. Falar que o despacho dele não. Não, mas eu falo no meu voto, que o despacho dele não se aplica aqui. Você fala só no relatório? Não, no relatório eu cito o teor do despacho. Aí no meu voto eu começo. Inicialmente é imperioso destacar que o recurso voluntário, ao contrário do registrado no despacho decisório, não enfrentou especificamente. Tá, beleza. Porque o despacho decisório fala que ele enfrentou a questão da concomitância, ele não enfrentou a questão. Aí eu afasto esse argumento do despacho. Entendi. Nem caberia ele falar nada, né? Não, nem caberia. Ele não tem que se pronunciar se há ou não é concomitância. Que besteira esses caras. Entendi. Tem que mandar ou não o recurso pra gente. Aliás, mandar ou não, mandar o recurso, só isso. Olha lá, doutor Corinto, acompanhou? Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com relator, presidente. Eu também voto com relator, então foi não conhecido por unanimidade. Vamos ver aqui. Ok. Foi o item 148. Corinto, o teu 147, como é que é? Tranquilo? 147, transformadores. Ele é meio chatinho, por exemplo. A gente consegue fazer em meia hora? Deixa eu ver. Que aí a gente faz esse por último. Transformadores. O que eu estou entendendo aqui é uma questão de inconsistência com o regime. Se ele não fez a... Oi? Basicamente uma questão do reintegra, que é aquele... como é que a gente chama isso aqui? É um tipo de regime especial, né? Regime especial, tá. Regime especial. E aqui é a questão de poder entrar ou não notas fiscais para provar isso. Então vamos lá, vamos fazer isso. A gente tem meia hora, dá para fazer. Vamos fazer isso por último. Vamos fazer. Então vamos fazer isso por último. Vamos lá. Então, aqui houve uma... Um minutinho, Corinto. Deixa eu apregoar o processo, tá? O item agora é 147, de relatoria do Dr. Corinto, transformadores e serviços de energia, processo final 2014-94. Dr. Corinto, o senhor está com a palavra. Não, presidente. Então, esse processo aqui, como já adiantado, é desse regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Essa é a sigla, né? Reintegra aí. Referentes à exportação realizadas no terceiro trimestre de 2003. Isso é muito importante, esse ponto aí. Terceiro trimestre de 2003. Então, houve 3 inconsistências para indeferimento da restituição de parte do crédito da manifestante. Porém, só uma é importante para nós, porque 2 inconsistências já foram julgadas procedentes à manifestação de inconformidade do contribuinte. Então, um recurso voluntário, ele só versa sobre a inconsistência relativa às notas fiscais não relacionadas à DE, exportação direta. Aí, o recurso voluntário, ele junta documentos dizendo que os créditos referentes às notas fiscais, números tais, no total de tanto, devem ser considerados créditos legítimos do Reintegra sob as notas fiscais tais, que ele apresenta agora,
as quais foram emitidas em substituição às primeiras, sendo que as exportações em questão foram efetivadas por meio dessas últimas notas. Reclama outro sim que deve ser superada a discussão sobre o PERDECOMP de alocação, se é o terceiro trimestre de 2013 ou o quarto trimestre de 2013, das notas fiscais indicadas, por ser uma controvérsia inócua, quando considerado o direito material em debate. E, no final, ele diz o seguinte: ele quer afastar as glosas do acórdão e seja deferida a recomposição do crédito do quarto trimestre, que não é o tratado nesse processo, acrescendo-se o valor de tanto que havia sido alocado ao PER do terceiro trimestre, que é o que está sendo discutido nesse processo. E, sucessivamente, requer o deferimento do crédito por alocação ao terceiro trimestre, ou seja, que essas notas fiscais emitidas no quarto trimestre sejam alocadas ao terceiro trimestre. É esse o relato sucinto, presidente. Ok, pode passar o voto. Então, tá. Consoante relatado, das 3 inconsistências para o indeferimento da restituição, 2 foram afastadas, permanecendo a relativa nota fiscal não relacionada à DE exportação direta, M. A recorrente defende que os créditos referentes às notas fiscais número tal, no total de tanto, devem ser considerados créditos legítimos sob as notas fiscais números tais, respectivamente, as quais foram emitidas em substituição àquelas primeiras, sendo que as exportações em questão foram efetivadas por meio dessas últimas notas. O problema é que essas últimas notas são do quarto trimestre de 2013, ao passo que as primeiras são do terceiro trimestre de 2013. E a decisão recorrida assim justificou o indeferimento do pleito. Aí eu trago aqui o indeferimento por parte da DRJ, que os senhores têm aí. Eu vou me furtar de ler para não incomodar, vou passar direto à minha razão. Em série recursal, eu oposto a alegação de que deve ser superada a discussão sobre o PERDECOMP de alocação, se o terceiro ou quarto trimestre, das notas indicadas, por ser uma controvérsia inócua quando considerado um direito material. Finalizando, com o requerimento para que seja deferida a recomposição do crédito de reintegra do quarto trimestre de 2013, acrescendo-se o valor no valor de tal, que havia sido alocado ao PER do terceiro, ou o deferimento do crédito para alocação ao terceiro trimestre. Em primeiro plano, cumpre afastar o requerimento para que seja deferida a recomposição do crédito de reintegra do quarto trimestre, acrescendo o valor de tal, pois neste contencioso a discussão está limitada à análise do PER do terceiro trimestre, objeto do despacho decisório número tal, de 8/10/2014, que veio de ser ratificado parcialmente pela decisão recorrida. Não sei se eu posso passar direto ou quer votar sobre isso. Não, vai até o final do voto, e aí a gente... Quanto ao pleito de alocação ao terceiro trimestre de 2013, de notas fiscais que são incontroversamente do quarto trimestre, a decisão recorrida merece ser ratificada mais uma vez, pois a restrição do parágrafo 3º do artigo 35 da INs 1300 de 2012, que diz: para fins de identificação do trimestre calendário a que se refere o crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda, já constava da aludida instrução normativa desde a sua edição originária, parágrafo 4º do artigo 35, publicada em 21/11 de 2012,
bem antes do pleito da recorrente e da emissão das notas fiscais, que diz: para fins de identificação do trimestre calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso. Ok, doutor Corinto, passo ao voto dos demais conselheiros e as considerações. Doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutor Zé Renato. Relator, presidente. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com relator, presidente. Eu também voto com o relator, de tal forma que foi negado o provimento por unanimidade. Esse é o 147. Peço para que a... Presidente, quer ver aquele sul mineiro lá rapidinho? Eu consegui dar uma arrumada nele já. Ah, já? Então vamos fazê-lo. Tá. Vamos lá. Qual é o número? O sul mineiro é o item 124, final 2007-37. O senhor está com a palavra, doutor Zé. Tá. O 2007-37, que eu não coloquei de volta lá, mas o 2007-37, ele cobra, como eu falei para vocês, a parte em que não foi depositado, tá? Então, é aquela parte que ficou faltando do depósito da liminar. Então, aqui cabe multa de ofício e os juros de mora, além da cobrança daquela parte que ficou sem pagar. E como bem lembrado pelo Walker, tem a aplicação da súmula 132, que isso tem que ser aplicado em cima do que ficou sem pagar do depósito judicial. Perfeito? Perfeito. Então, aqui, neste processo de final 37, eu voto negando o provimento ao recurso voluntário. Negando o provimento ao recurso voluntário. Tá bom, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor José Renato. Não, doutor Corinto. José Renato é o relator. Acompanhe o relator. Doutor Rafael. Não. Esqueci do doutor Jorge. O relator. Desculpa, doutor Jorge. Doutor Corinto. Doutor Rafael. Acompanho. Doutora Denise. Com relator, presidente. Tá, eu também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Patrícia. Aí tem o outro. Tem qual? Esse é o 237. Aí tem o outro, que é o final 81, que foi só o lançamento para prevenir decadência. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos lá. Aí, neste outro, foi o lançamento para prevenir decadência. No entanto, estava se cobrando aqui também, neste processo, os juros de mora. Então, aqui, o que eu estou... o meu voto é no sentido de manter o lançamento, porque nós temos a previsão do lançamento para prevenir decadência, e na questão dos juros de mora, eu estou afastando os juros de mora, porque esse juros de mora está sendo cobrado no outro processo. Aí seria uma cobrança dupla. Exatamente. Entendeu? Então, o que eu coloquei aqui? Eu falei da aplicação, do que o lançamento pode ser feito, mas aí, na questão dos juros de mora, eu vou fazer o seguinte, ó. Quanto à incidência dos juros de mora, tendo em vista que se tratar de lançamento para prevenir decadência, não deve ser exigido da recorrente no presente processo. Não bastasse a necessidade do afastamento dos juros nos casos em que temos o lançamento para prevenir decadência do crédito tributário, eventual cobrança de multas e juros, observada em virtude de ter ocorrido o depósito parcial da exação, conforme relatado acima, tais valores são objeto da cobrança no processo de final 37. Certo. Tá? Então, assim, vale lembrar ainda o que preceitua o artigo 132, ou a súmula 132, e desta feita ela afasta a cobrança dos juros de mora lançados no presente processo. Então, por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a cobrança dos juros de mora. Esse é meu voto no 81.
Ok. Doutor Vinícius. Eu acho que esse caso aí, os juros de mora não se confunde com a multa de mora. Os juros de mora é uma coisa, é uma atualização, não é um lançamento. Os juros de mora é a correção do valor do principal. Então, ele alega o afastamento dos juros de mora, é exatamente isso. São os juros de mora que ele está falando. Não, é devido os juros de mora para a atualização do principal. Se não for pago depois que resolver tudo isso, certo? Depois que... Ele está falando que os juros de mora já está no outro processo. Não, o que está no outro processo talvez seja a multa de mora, que é aquela multa lançada com a multa de ofício também. Você lança o tributo não pago, você lança a multa de ofício, você lança a multa de mora. Você não lança os juros de mora. Então, o que está no outro é a multa de mora e a multa de ofício, provavelmente. Então, aqui o que você está falando é os juros de mora. Os juros de mora não tem... Não se confunde com a multa de mora. Vou só pegar aqui, deixa eu dar só uma olhada no auto, porque aí o auto vai nos dizer isso. Tá. Porque o auto aqui, juros de mora, ele fala. Exatamente. Ele está cobrando a contribuição mais os juros de mora. É isso mesmo, o valor da multa e ele cobra o valor dos juros de mora. Multas passíveis de mora a partir Tá. Entendi. Aí aqui não se afastaria o juros de mora, é verdade. Isso. É porque não é a multa, né? Mas por quê? A súmula fala para afastar os juros e multa. Quando há depósito. Deixa eu ver. Não entendi. Nós estamos julgando o final 2007-81. Exato. Que há o depósito. E foi feito só para prevenir decadência. Isso, tem o lançamento para prevenir decadência, exatamente. Está sendo cobrado juros também. Aqui está sendo cobrado juros de mora. Só que a súmula fala o quê? Ela fala para afastar a incidência da multa e juros. Incidência de multa de ofício e juros de mora, exatamente. Da diferença do valor recolhido, depositado. Então tem que afastar. Não, eu mantenho isso mesmo. Vinícius, a súmula fala em juros e multa. Mas a súmula não é só para aquele primeiro que a gente julgou? É para esse também. Mas o outro está cobrando lá, vai cobrar 2 vezes dele aqui? Não. O outro está cobrando só sobre a diferença. O que não há depósito. Diferença. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lá... Já dizia o filósofo baiano. Se nós temos 2 constituições de um crédito... Com coisa ligada muito alto. Muita gente com o microfone aberto. Entrou alguém aí que não é daqui. Quem que é esse daqui? Não sei quem que é. Já era. Já expulsei. Pelo que eu entendi, é o seguinte: o final 2007-37 foi constituído para cobrar diferença que não era objeto do depósito judicial. Perfeito. E lá está sendo exigido multa e juros sobre a diferença. Perfeito. Isso aí. Aqui, no 2007-87, ele foi constituído para cobrar o valor que foi depositado judicialmente. Ele foi constituído para prevenir a decadência. Certo? Certo. Então, está sendo cobrado juros de mora. Isso. Só que a súmula fala que quando há depósito, não se cobra juros nem multa. É porque eu tô seguindo a súmula, é o seguinte, a súmula diz, são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral. Não, mas aí tem a súmula 132. É a súmula 132. Que é a súmula Caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. Vamos lá, 132. Eu fui pela súmula 5. Mas a súmula 5, eu acho que essa súmula 5, ela tá até superada já. Está até batendo contra a outra, porque fala do montante integral. Mas eu acho que elas são complementares. É porque, olha só, desde que não haja um montante integral, aí vai para a outras 2. Essa súmula 132, ela veio justamente por causa da discussão da súmula 5. Então, peraí, deixa eu entender, então. No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial, em montante parcial, que é o caso, a incidência de multa de ofício em juros de mora. Tá claro, por essa fica claro que realmente os juros de mora também só incidiria na parte da dívida não abrangida pelo depósito. Exatamente. Pela 5 eu lançaria, mas pela 132 não. Eu voto com o relator. Você está citando a 132, então isso. Eu estou tranquilo, então. Ok. Agora me parece uma contradição entre as duas aí nesse caso, hein? Porque... mas se você for ver, a outra fala em prazo, né? Pagamento, o depósito fora do prazo, né? Assim. A 5 fala, seu devido juro de mora não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. Então, aqui ele condicionava o pagamento desse tempo, mas quando existisse depósito. Isso, é interessante aí, peraí. Mas, Vinícius, na verdade, eu não acho que elas só se completam. Por quê? Porque a discussão da outra súmula, dessa segunda, era se você lançaria os juros e a multa sobre o montante total ou sobre a diferença. A discussão estava nisso. Certo, mas não. Para resolver isso. Certo. Só para resolver isso. Na verdade, essa súmula ela é exclusivamente para resolver esse problema. Porque tinha essa grande discordância, inclusive, eu votava sobre o total. Certo. Era isso. Não é isso, Walker? Isso aí, perfeito. E a outra é a questão, e quando ele fala salvo depósito integral, é porque se fez o depósito integral lá dentro do prazo, fez o depósito, né? Veja, olha que interessante. Se ele fez o depósito integral, significa que ele pagou, além da multa, os juros de mora se foi feito fora do prazo, porque senão não é integral. Exato. Entendeu? Então elas se completam, elas não se referem. Entendi. Entendi. Entendeu? Então o senhor vota com o relator? Voto com o relator. Que é dando provimento parcial. Isso. Tá. Afastar o relator. Doutor Jorge. O relator. Então, é uma coisa. Então, ficou a súmula 132, correto? Isso, correto. Tá, doutor Corinto. Acompanhe. Com o relator, presidente. Rafael e doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, acordo os membros colegiais, unanimidade de votos e dá provimento parcial para afastar os juros de mora do lançamento. Não é isso? Isso. Não, peraí, deixa eu só botar isso aqui. Recurso para afastar nos termos do voto do relator.
Bom, com isso, Patrícia. Sim, presidente. Pode interromper a gravação, por favor?